Salve, pessoal! E aí, tudo bem? Vou testar essa nova metodologia de gravar umas videoaulas aqui, gente. E aí, acompanha aí. Hoje nós vamos de conceitos básicos de genética, certo? Preste atenção e vem comigo. Muito bem, gente. Nessa videoaula que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai aprender sobre genoma. Falar de genética sem falar do genoma é construir uma casa sem base, entendeu? Então você corre o risco de perder todos os seus conhecimentos aí. Então, olha só, o genoma é a base de todas as informações genéticas que a gente tem. Então, é o conjunto completo de um DNA de um organismo. É o patrimônio genético que a gente herda dos nossos pais com os cromossomos e os gametas, tá certo? Então, todas as células de um indivíduo têm o mesmo genoma, mesmo DNA. Se eu pegar a célula de um couro cabeludo aqui, do núcleo de uma célula do meu couro cabeludo, e comparar o DNA dela com a célula lá do meu dedinho do pé, do tecido epitelial, vai ser sempre o mesmo DNA. Então, essa composição do DNA dos seres vivos é chamado de genoma. O genoma humano ele tem aproximadamente 3 bilhões de pares de bases e apenas 1% deles é expresso em genes, tá? Mas 1% de 3 bilhões, gente, é muita informação genética que pode ser interpretada e ter no DNA de um ser humano, tá certo? Então, assim, aparentemente parece pouco em porcentagem, mas existe todo um patrimônio genético que é super importante para contribuir lá para a formação de outras estruturas e manter as células funcionando dentro do nosso corpo, tá certo? Então, esse patrimônio genético gigantesco que a gente tem, eles têm um nome popular que eu não estou querendo usar, que é o tal eles chamam de DNA lixo, esses outros 99%. E eles tentaram construir um ser vivo somente com DNA de gene e não deu certo. Então, essa questão de porcentagem e o que é feito com patrimônio genético é muito relativo, porque ele é importante e acredita-se que é nesse outra porcentagem que a gente não sabe para que ele serve esse DNA, é que está a grande vantagem evolutiva dos seres que têm muito patrimônio genético, tá certo? Ele se adapta, ele busca a informação em outro lugar para desempenhar sua função, sobreviver, tentar passar ali aquele momento ali, tá certo? Vamos lá. Agora, o DNA, onde que ele se encontra na célula? O DNA ele se encontra no núcleo da célula. Ele forma a cromatina. Essa cromatina é o DNA todo emboladinho dentro do núcleo da célula. Ele pode estar lá na forma de heterocromatina e eucromatina. A heterocromatina é o DNA que já está mais condensado, vai formar umas manchinhas no núcleo da célula. Quem já viu alguma foto de um núcleo da célula vai ver lá a heterocromatina. Apesar da hétero ter mais comprimida, mais condensada essa DNA emboladinho, ele não é tão funcional. A eucromatina, que é geralmente coloridinho de roxo no núcleo da célula, igual vocês podem ver na imagem aí, a parte roxinha é a eucromatina. Quando a célula não está dividindo, ela fica roxinha, mas quando a célula vai se dividir, o DNA assume uma outra forma, ele se enrola
em uma estrutura muito importante que vocês têm que saber, uma proteína, parece uma moedinha, que é chamada de histona. Essa histona, o DNA enrola, faz 2 voltas nessa histona e ele se comprime até formar a estrutura que é o cromossomo, tá certo, gente? Então, olha só, pegando do menor e indo para o maior, a gente tem nessa imagem aí, ó, o DNA. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse aí mexendo aí, mas se não conseguir ver, dá para vocês perceber aí nessa imagem. Nessa imagem a gente tem o DNA, ele com ainda ali na sua estrutura primária, como a gente conhece lá, a gente aprendeu lá no primeiro ano, né? Com os seus pares de bases e tal, a estrutura em dupla hélice, ele aqui ainda fita dupla, tudo belezinha. Ele simples, ele vai se enrolar numa estona, que é uma moedinha, essas estonas vão se comprimir, enrolar ainda mais até formar o cromossomo, tá certo? Esse cromossomo é o DNA contido nele que vai ter todas as suas informações com suas características, tá certo? Então, o DNA e o cromossomo são fundamentais aí em genética. Agora, outra coisa importante é o locus gênico. O locus gênico é o local no cromossomo, é um pedaço aqui, uma mancha aqui, nessa imagem à esquerda aqui, vocês do canto superior aqui, tem um cromossomo e nesse cromossomo tem umas manchinhas. Essas manchinhas, essas barrinhas pretas que tem aqui, isso aqui é o locus gênico. Aqui tem um fragmento de DNA que vai ser responsável por uma característica. Isso é um gene. É a porção de DNA que pode ser transcrita num RNA e gerar uma proteína. E essa proteína está relacionada a uma característica, tá certo? Então, nesse locus gênico, é um pedacinho do DNA que está no cromossomo que é responsável, onde que tem o gene que é responsável por transmitir uma característica. Então, essa característica a gente chama de genética, como, por exemplo, a cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo, o tipo de cabelo. Todas as nossas informações genéticas estão no nosso DNA, que é o gene que vai comandar a manifestação dessa característica através da síntese de proteína. Só que esse gene, ele tem variáveis, que são chamadas de alelos, tá? Alelos, a gente, o famoso azão e azim, tá certo? Vamos lá. Outro conceito importante, gente, esse aqui é básico, cai muito e vocês têm que ficar atento, que é a questão de genótipo e fenótipo. Genótipo é o grupo de alelos presente em um organismo que expressam uma determinada característica. Ele não é visível, a gente deduz o genótipo a partir do fenótipo. O fenótipo é a manifestação, a expressão do gene. É quando o gene vai, o que ele vai resultar. Por exemplo, eu tenho a pele morena escura, neguinho. Esse genótipo de negro é o fenótipo, eu consigo ver. Agora, o meu genótipo eu posso deduzir a partir do meu fenótipo, tá? Ele não é visível. Genótipo, gente, é só você lembrar, genótipo vem de gen. Gen a gente consegue ver? Não, a gente consegue deduzir. O fenótipo, você consegue ver. Eu não sou albino, porque a minha pele tem pigmentação, consegue produzir melanina normalmente. Então, eu consigo ver o fenótipo, é uma característica geralmente visível, que você consegue deduzir a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Isso aí é o fenótipo. Só que o fenótipo tem um detalhe importante, que ele sofre alteração do ambiente, tá? Então eu coloquei essa imagem aqui, ó, tem uma mulher puxando o sutiã aí, o biquíni, tem uma marca da pele dela aqui. O que acontece? A pele que foi exposta ao sol nessa imagem,
ela ficou avermelhada. A cor da pele normal dessa pessoa é de pele clara, é pele branca. Lá, ó, tem a marca lá. Essa onde que tem a marca aí do biquíni lá é o genótipo natural, sem muita influência do ambiente. Já a pele avermelhada, que sofreu a ação do ambiente, o ambiente estimulou a produção ainda maior de melanina e ela fica com a pele mais morena. Então, o fenótipo sofre influência do ambiente, o genótipo não. Se essa pessoa deixar de ficar exposta ao sol, facilmente ela vai voltar a ter a pele toda clara, como o genótipo determina. Então, o genótipo é a fonte inicial da informação, tá certo? Vamos lá. Outro conceito importante, gente, que a gente vai entender é a questão de cromossomos homólogos. Quem assistiu a videoaula aí de reprodução, já falei sobre isso, mas nos seres diploides, 2Ns, há sempre pares de cromossomos. Nos seres humanos, principalmente, a gente tem lá os cromossomos homólogos, são os autossomos, tá? Para cada cromossomo que a gente herda do nosso pai, você tem um cromossomo correspondente da sua mãe. E é por isso que para cada gene há sempre dois alelos. Você tem lá azão, 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 azinho, 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 tá? Esses alelos, gente, você vai ouvir muito de genética e falar lá, tal característica o indivíduo possui caráter homozigoto. O que é homo? Homozigoto é igual, que tem alelos iguais. Só que os alelos iguais, ele pode ser de dois tipos, dominante, que é azão-azão, ou recessivo, que é azinho-azinho. O heterozigoto, o próprio nome já indica, é hétero, é diferente. Heterozigoto vai ter alelos diferentes, variáveis de genes diferentes. Esse alelo heterozigoto é também chamado de híbrido, tá certo? E outro conceito importante que é dominante e recessivo. Dominante, gente, é aquele onde que o alelo vai, a característica que o alelo determina, ele vai prevalecer sobre o outro. É dominante. E ele se manifesta apenas com um alelo, letra maiúscula. Quem tem azão, se o caráter lá, a característica que a gente está estudando, tiver dominância, simplesmente um alelo vai ser suficiente para determinar a característica. Um exemplo, pele normal e pele albina. A cor da pele, a capacidade de produzir melanina é um caráter dominante sobre a pele albina. Então, as pessoas que não têm esse gene azão, elas não têm a capacidade de produzir melanina. Esse gene é o azinho recessivo. Já vou explicar de uma vez aqui. Recessivo é a característica dominada. As características recessivas, para ela se expressar, ela vai ter que estar nos dois alelos, tá? E aí é azinho, azinho, letra minúscula. O que eu quero que vocês entendam? Caráter dominante é aquele que um gene é suficiente para um alelo desse gene é suficiente para determinar a característica. O caráter recessivo, ele precisa dos dois alelos iguais para manifestar a característica. E aí eu coloquei essa imagem aqui, ó, porque da segunda imagem para frente aqui, a gente tem uma pessoa com pele normal. Da segunda imagem da esquerda para a direita, são pessoas de pele normal. Produzem melanina. A primeira pessoa provavelmente é uma albina. Até que aqui não tá, tem a sobrancelha que é pigmentada, não. Essa pessoa aqui não é albina. Ela é normal também, só que é de pele muito clara. Só que quem já viu aí e conhece o albino ele não produz pigmentação na pele. Então, todos os pelos deles não têm nenhuma coloração, tá certo? Então, o albinismo é um caráter recessivo. A capacidade de produzir melanina, aí, gente, tem aí é um outro fator genético que a gente vai aprender pouco a pouco, mas que vai ser determinante, que é a questão
quantidade de melanina. Aí é uma outra manifestação genética, tá certo? Já vai para 15 minutos. Gente, muito obrigado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos básicos aí, tá certo? Forte abraço, tudo de bom. Valeu!